Boa noite, graça e paz. Mais uma vez juntos, reunidos para podermos louvar e adorar o nome do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Arquelau Dias, sou pastor, faço parte da Primeira Igreja Batista em Jaru, Rondônia. Estamos nos reunidos via YouTube nesses dias, mas o Senhor está nos abençoando com certeza. Ultimamente estamos impedidos de estarmos juntos, reunidos lá no templo, como ajuntamento, na aglomeração, para louvarmos ao Senhor. Mas logo, se Deus nos permitir, estaremos juntos novamente. Hoje nós iremos meditar na palavra, orar e adorar ao Senhor com as canções também. Mas antes de nós meditarmos, de orar, iremos ouvir uma canção. E que você possa estar adorando ao Senhor. E que em todo tempo você possa estar louvando ao Senhor. Aí você comigo agora assim, engrandecei-o comigo e todos a uma exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo e todos a uma exaltemos seu nome, seu glorioso nome. Amém, glória a Deus. Que nós possamos em todo tempo exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje a meditação dessa noite tem a ideia de nos levar a conduzir a pensar no que falamos, no que expressamos, no que escrevemos, para sim entender se agrada ou não ao Senhor. Pensando nisso, o tema da meditação, da mensagem dessa noite é: em dia de pandemia, domine sua língua.
em dias de pandemia, domine a sua língua. Abra aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: Meus irmãos amados, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, por favor, nos capacite, nos oriente, ilumina nossas mentes para entender e compreender a tua palavra. Sabemos quando lemos a tua palavra, é a tua voz que ouvimos. E nesta noite a tua palavra foi lida aqui. Ouvimos a tua voz. Senhor, nos oriente para poder entender e explicar a tua palavra aqui. Que ela possa causar efeito em nossos corações. Que verdadeiramente possamos olhar para ela, meditar e praticar. Por favor, Pai, essa é a nossa oração em teu nome. Amém. Amém. Nós estamos estudando nesses dias, nos domingos e quintas-feiras, a carta de Tiago. Tiago escreve para um grupo de irmãos judeus com a intenção de que eles tenham sabedoria para saber viver a vida, as dificuldades da vida. Para saber viver do jeito que Deus quer e não do nosso jeito. Nesse trecho aqui, Tiago ele nos mostra alguns passos para que nós possamos ter sabedoria no falar, principalmente. Nos versos 1 e 2, ele nos fala que o cristão tem o dever de controlar a língua. Os versos 1 e 2 nos mostra que o cristão tem o dever de controlar a língua. Esse trecho aqui, Tiago está nos mostrando como o cristão deve ter sabedoria para lidar com a maneira de falar. Ele inicia essa carta com a chamada para viver a vida cristã com sabedoria, colocar em prática a fé que dizemos ter. Aqui especificamente ela aborda a necessidade de termos o controle sobre a nossa língua, pois ela demonstra o que realmente está dentro do nosso coração. Ou seja, aqui que falamos, a maneira que nós agimos,
demonstra aquilo que está no nosso coração, o que realmente está por trás das nossas ações, das nossas atitudes. É isso que diz Mateus capítulo 15, verso 18, que Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. E é isso que contamina o homem. Ele inicia esse verso primeiro apontando para os líderes. Não é que Tiago não queira que aqueles irmãos não fossem líderes da igreja daquela época. Mas a ideia aqui é que os líderes têm maior responsabilidade, pois eles ensinam a palavra, eles lideram a igreja do Senhor e devem ter compromisso com Cristo. Ou seja, liderar e ensinar não é brincadeira, é algo muito sério. Devemos ter zelo para fazer e fazer com dedicação e amor. Os líderes também, segundo Tiago mostra aqui, eles serão julgados com mais rigor. Qual que é a ideia? Os líderes serão julgados por aquilo que eles ensinam, por aquilo que eles conhecem, ou seja, eles ensinam uma coisa, contudo eles praticam outra, não vivem o que ensina. Tiago aqui não está colocando medo nas pessoas, nos irmãos, para não se tornarem líderes. Não é isso. Mas ele está alertando sobre a grande responsabilidade que o líder tem. Pois no juízo final, todos os cristãos terão que apresentar-se diante do Senhor aquilo que o próprio Deus deixou em suas mãos. Para o falso líder, será a condenação eterna. Para o líder verdadeiro, o julgamento será baseado em conformidade com a fidelidade que ele teve no seu ministério para com o Senhor e não com os resultados. É isso que diz a parábola dos talentos, registrada lá em Mateus capítulo 25, que o Senhor distribuiu talentos conforme a capacidade de cada um e no fim ele voltou para prestar contas, para cobrar aquilo que ele colocou em suas mãos. Paulo também fala sobre isso, fala um tipo de recompensa que os cristãos irão receber quando permanecerem fiéis até o fim. 1 Coríntios capítulo 3 vai falar sobre isso. E essa recompensa aqui não é sobre salvação, não. É algo recebido pelo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, pela capacidade de fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos, de permanecer fiel ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor deixou para que nós fizéssemos. Ou seja, se eu tenho a capacidade de ministrar a palavra, de fazer algo para a obra do Senhor, e eu não faço, Deus cobrará das minhas mãos sobre isso. Ou seja, o galardão presente. Enfim, o texto aqui nos diz que os líderes também cometem erros. E é por isso que eles devem ter cuidado redobrado para não conduzir, na verdade, os irmãos da igreja a caminhar no erro. Tem que ter cuidado redobrado, pois a vida do líder é exposto para todos e todos estão de olho em seu proceder, avaliando se realmente ele vive o que prega. Logicamente, essa cobrança não é somente para o líder, mas para todo cristão também. É óbvio que o líder será cobrado com mais rigor, mas cada cristão também tem que andar em procedência com a fé que ele diz ter. Ou seja, isso não é só, essa cobrança não é só restrita à liderança, mas para todos os cristãos. Por quê? O mundo, os que não conhecem ao Senhor, está de olho em nós cristãos, na forma que vivemos, na forma que procedemos, em nossos relacionamentos, no nosso linguajar. O mundo está de olho se realmente nós vivemos
o que dizemos que temos. Nós vivemos aqui a fé que nós dizemos ter. Mas, logicamente, que quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu conheço da palavra, mais serei cobrado. E isso não é nenhum desincentivo para não buscar conhecimento da palavra. Pelo contrário, eu tenho que buscar conhecer a palavra para saber como eu devo proceder. É por meio da palavra que eu conheço. Pois quem conhece, quando erra, não erra por ignorância, a ideia aqui. Mas ele erra sabendo. Ele decide errar porque ele sabe o que está fazendo. Mesmo assim erra. Por isso que a ideia aqui que o Tiago está falando, que os líderes serão cobrados também com mais rigor. Continuando aqui, nos versos 2, né? Tiago diz aí o seguinte: se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. A ideia aqui é praticamente quer dizer o seguinte, que o controle da língua é a demonstração que o cristão tem maturidade. É a demonstração que o cristão tem maturidade, que anda com Cristo, em relacionamento com Cristo. Porque quem tem o domínio sobre a sua própria língua consegue dominar todo o corpo, toda a sua vida, para ser semelhante a Cristo. E esse controlar, essa ideia de ser perfeito aqui, não é a ideia de uma pessoa sem erro. Não é essa a ideia. É a ideia que a pessoa ela reconhece suas limitações, ela peca sim, mas a ideia aqui é uma pessoa que não permanece no erro. Ela busca mudança, busca caminhar cada vez mais perto do Senhor. A ideia também aqui é que essa pessoa não tem um erro moral ao ponto de denegrir a sua imagem. Essa ideia contida por trás da palavra perfeito. Sabemos, com certeza, logicamente, que nós estamos neste mundo e estamos sujeitos a pecar. Por isso que Tiago diz que nós precisamos ter o controle sobre a nossa língua para não pecarmos e nem levar outros a pecar. Ou seja, a ideia aqui, nós vemos isso muito no nosso dia a dia, no tempo que vivemos, né? As pessoas falam muita abobrinha. Elas postam coisas na internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, coisas que elas nem sabem direito, mas tá lá denegrindo, discutindo via WhatsApp, discutindo pelo Facebook, coisa mais horrível do mundo. Brigando sobre política, sobre futebol. Ainda mais agora nos tempos que nós vivemos, né? As pessoas são especialistas em tudo. Ou seja, não controla a língua e nem os dedos. É essa a ideia aqui. Se eu digo que eu sou um verdadeiro cristão, vou ter maturidade cristã para não agir dessa forma. Ou seja, a pessoa que consegue controlar a língua demonstra que está cheia do Espírito Santo. Ela não age por si só. Ela está cheia do Espírito Santo do Senhor. É que diz Gálatas 22, 23. Gálatas, capítulo 5, melhor dizendo, versículos 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E só somos capazes de dominar a nossa língua por meio do Espírito Santo do Senhor. E esse é um processo diário. Essa capacidade não é natural de nós mesmos. É algo sobrenatural. Vem de Deus para nós. É Deus que nos capacita para viver em conformidade dele. Por isso que o cristão tem a obrigação de controlar a sua língua. Por isso é sua marca, de maturidade cristã, que é controlado pelo Espírito Santo do Senhor. Enfim, nós vimos então, nesses primeiros versículos, que o cristão tem o dever de controlar a sua língua.
ele tem um dever de controlar a sua língua. Nos versos 3 ao verso 6, nós vemos que o perigo da falta de controle da língua. O perigo da falta de controle da língua. Nesses versos, o texto mostra alguns exemplos de coisas grandiosas que o homem tem dominado. Contudo, esse homem não consegue dominar a própria língua. O homem domina animais pequenos e de grande porte. Animais selvagens. Ele coloca freio na boca de cavalos e domina. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, não deixaria o homem dominar. Mas ele é dominado. Objetos grandiosos. Temos exemplo aí. O homem consegue guiar um navio com o leme. Guia para onde ele quiser. Contudo, o homem não consegue dominar a sua própria língua. A língua é algo pequeno, imortal, peçonhento, que mata, que destrói. O texto diz que ela fica escondida dentro do corpo, ou seja, dentro da boca. Mas quando ela sai para fora, meu irmão, minha irmã, muitas vezes é só para causar destruição. Só destilam veneno. Ou seja, gosta de se gabar, né? Orgulhosa, seus feitos, só causa destruição. Ela é algo que ninguém consegue controlar. Ou seja, o texto aqui compara a língua descontrolada com alguém que não é dominado pelo Espírito Santo, com alguém que não tem um domínio ou fruto do Espírito. Essa língua é como uma faísca pequena, né, que incendeia uma grande floresta. A língua mal usada, venenosa, ela consegue destruir vidas. Ela consegue destruir uma vida inteira com seu veneno. O texto diz que a língua destrói vidas como um fogo que vem do próprio inferno. Ou seja, aqui que você costuma dizer rotineiramente que não edifica ninguém, pode provocar destruição na vida de uma pessoa. O texto diz, está por trás disso, aqui o veneno que sai dessa língua vem de um coração que está cheio de maldade, demonstrando que esse coração é aquecido pelas chamas do inferno. É isso que diz Mateus capítulo 15, versos 18 a 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Ou seja, a língua fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está contaminado, é aquecido pela chama do inferno, só vai trazer destruição. Às vezes com palavras suaves e mansas, mas venenosas. Ou seja, o que falamos só demonstra aquilo que está dentro do nosso coração. Se o seu coração estiver cheio das coisas boas, das bênçãos do Senhor, aquilo que eu falo será bênção para mim e para as pessoas em minha volta. Agora, se o meu coração for aquecido, ou o teu coração for aquecido pelas chamas do inferno, aquilo que sair da minha boca e são consequências das ações que dominam o meu ser, será maldição, trará destruição. Por isso que o cristão tem a obrigação de controlar sua língua. Pois se ele diz que tem o Espírito Santo do Senhor habitando nele, e isso é marca registrada de maturidade cristã, domínio próprio, temos que buscar isso. Por fim aqui,
verso 5, 7 até o verso 12, mostra aqui a última verdade sobre a língua, que o cristão deve usar a língua para a glória de Deus e não para a maldição. É isso que o texto diz. Nesses últimos versos aqui, o texto traz uma ele recapitula o que já foi visto, afirmando que é impossível, que não pode da mesma boca sair bênção e maldição. Não pode. É isso que o texto diz. Alguém que consegue domar animais selvagens, toda espécie de animais, né? O homem consegue dominar, contudo não consegue dominar a própria língua. Logicamente que Deus dá essa capacidade para o homem, mas o homem não consegue dominar a língua humana. Nós vemos aí, né, nos programas de televisão, as pessoas dominando animais, né, baleias, jacarés, contudo não consegue dominar a língua humana, ninguém consegue dominar. Ou seja, o homem não consegue dominar a própria língua por si mesmo. É preciso ser capacitado pelo Espírito Santo do Senhor, pois a raiz da maldade da língua do homem vem direto do inferno, no coração aquecido pelas chamas do inferno, é o que diz o texto. Coração esse que não foi ainda transformado pelo poder da cruz de Cristo. Continuando aqui, no verso 8 vai dizer que a língua é um veneno mortífero. A língua é um veneno mortífero quando usado para maldição, quando não é dominada pelo Espírito do Senhor. Não é que as palavras que nós proferimos têm poder e tudo que falamos vai acontecer. Não, não é isso. A ideia aqui é que a língua do homem que não é dominado pelo Espírito Santo do Senhor é totalmente sem controle. É um mal que ninguém consegue controlar. Ou seja, o homem que se entrega ao pecado deliberadamente só provoca maldade, pois o seu coração está cheio de mal, é aquecido pela chama do inferno. Por isso que o texto diz aqui que ela é cheia de veneno mortífero. A língua do homem que não é direcionada pelo Espírito Santo é um instrumento que o próprio diabo usa para causar destruição. Por fim, nos versículos últimos aí, do versos 9 a 12, o autor diz, Tiago diz que não pode acontecer a mesma língua que louva a Deus, né, canta, adora ao Senhor, amaldiçoar, trazer maldição para as pessoas. Não pode. Ou seja, não pode a mesma língua que é usada para louvar, para adorar a Deus, ser instrumento de destruição de Satanás. A mesma boca que adora a Deus, que exalta a Deus, não pode ser usada como instrumento de destruição de Satanás. Como? Né, lá na comunidade, né, cristã, na igreja do Senhor, pessoas que gostam de fofoca, espalhar, né, contendas, né, causa discórdia, espalha fofocas, produz mentira, calúnias, entre outros pecados provenientes da língua. Como eu já disse, hoje um meio muito comum para produzir esse pecado referente à língua são as redes sociais, onde as pessoas publicam aí frases, fotos e notícias que denirem a imagem das pessoas e até mesmo espalhando uma mentira, falando de algo bom que a pessoa fez que não é verdade. As fake news. Assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Tiago diz que isso não pode acontecer, isso não é certo, está errado. Ele está dizendo, a atitude de vocês
não confere com o Evangelho de Jesus Cristo. Parem com essa prática pecaminosa. É isso que o texto diz. Ou seja, da mesma boca não pode sair fonte amarga nem fonte doce. Não pode produzir azeitona e nem figos. Não pode. Isso é incoerência. Ou vocês são cristãos de verdade, ou vocês não são cristãos. É impossível andar com Deus e querer namorar com as práticas pecaminosas desse mundo. Não tem meio termo. Ou você é cristão, ou você não é. Sabe por quê? Cristo nos chamou para sermos cristãos por inteiros e não meios cristãos. E essa passagem, irmãos, de Tiago aqui, é uma chamada para avaliarmos como está a nossa vida com Deus. Se estou usando minha língua como instrumento de Satanás ou para ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Avaliar bem. Principalmente nesses dias de isolamento que nós estamos vivendo. Nós amaldiçoamos, nós falamos muitas asneiras, digamos assim. Por isso que em dias de pandemia, domine a sua língua. Volte para Deus. Em dias de pandemia, domine a sua língua. Por fim, nós vimos aqui que o cristão deve controlar a sua língua. O cristão, ele tem que saber o perigo da falta de controle que a língua traz, né? O perigo da falta de controle da língua, de não dominar a língua. E por fim, o cristão deve usar a língua para glorificar a Deus, para trazer bênção. Irmãos, nesses dias, ligue para alguém, seja bênção, fale de Jesus, procure falar do amor de Deus para as pessoas, procure compartilhar do Evangelho, procure consolar as pessoas que estão aflitas, desesperadas. Seja bênção na vida de alguém e não maldição. Amém? Que Deus nos ajude a dominar a nossa própria língua. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado por teu cuidado por nós. Obrigado por teu amor que se revela dia por dia por nós. Que nós possamos, ó Pai, entender que nós temos que ser cristãos por inteiros. Nos ajude a dominar a nossa língua, a nos encher com teu Santo Espírito diariamente, para que nós possamos ser instrumento de bênção na vida das pessoas e não de maldição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Curta aí esse vídeo. Se inscreva no canal se você não se inscreveu. Compartilhe e que você possa estar cada vez mais direcionando os seus pensamentos no Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto. Tenha uma ótima semana, meu irmão. Deus te abençoe. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração